Olá, tudo bem? Eu sou o Dr. Alexandre Sato, urologista, e hoje vamos conversar um pouquinho sobre a investigação metabólica do cálculo renal. A gente sabe que a doença litiásica é muito prevalente no mundo. Aproximadamente aí 15% da população mundial tem ou vai ter um cálculo renal. E o pior, ela é recorrente. Mais da metade da população dessas pessoas que tem cálculo renal irá recidivar entre 10 e 15 anos. A investigação metabólica ela se serve para poder fazer com que a gente investigue esse paciente de maneira urinária ou sérica com exames de sangue para determinar se esse paciente tem algum fator de risco que a gente possa atuar. Por quê? A gente sabe que algumas doenças hoje metabólicas ajudam ou aumentam a incidência de cálculo renal, como a diabetes, a hipertensão, a obesidade e algumas outras doenças bem específicas. A gente sabe que hoje na moda, com a cirurgia bariátrica, é um dos fatores de risco que também pode levar à formação ou aumento da incidência de cálculo. A investigação metabólica, geralmente, ela é feita como? A partir de três pilares. A investigação com exames de sangue, onde você vai dosar o cálcio, PTH, ureia, creatina para ver a função renal, a produção de oxalato, ácido úrico, ou seja, são fatores que são promotores ou protetores da formação de cálculo. A urina de 24 horas, onde a gente vai dosar também fatores promotores ou protetores da formação de cálculo, e para aqueles pacientes que conseguiram recuperar e têm esse cálculo na mão, fazer análise cristalográfica, ou seja, a gente manda para fazer uma análise quase mineralógica do cálculo em questão, para saber do que ele é formado. Então, com esses três pilares, a gente consegue ter uma avaliação global desse paciente, ou seja, se esse paciente tem um fator protetor ou negativo que leva à formação dos cálculos. Se esse paciente não tiver nenhum fator errado, tanto do ponto de vista urinário quanto sanguíneo, o que geralmente a gente orienta para todo e qualquer paciente é ter uma boa ingesta hídrica, ou seja, aquele paciente tem que urinar em torno de 2 a 2,5 litros de água, ter uma baixa ingesta de sódio, evitar uma dieta hiperproteica, né? Controlar as comorbidades, tipo hipertensão, o diabetes, perder peso para evitar a obesidade, manter uma dieta normocalcêmica, ou seja, leites e derivados não podem ser retirados da dieta. Esses pacientes têm que manter uma dieta normocalcêmica. E quais pacientes geralmente a gente tem de investigar isso do ponto de vista metabólico? Nas crianças, porque não é comum as crianças começarem a desenvolver cálculos, aqueles pacientes que têm múltiplos cálculos em ambos os rins, ou pacientes que fazem histórico de cálculo de repetição. Esses são os principais candidatos para a investigação metabólica. Claro, se aquele paciente no primeiro episódio de cólica renal quiser ser investigado do ponto de vista metabólico, não tem problema, tá? O paciente pode conversar isso com o seu urologista e pedir toda a investigação metabólica. Bom, espero que esse vídeo tenha ajudado vocês a entender quais são aqueles pacientes que realmente merecem uma investigação metabólica e geralmente como essa investigação metabólica é feita. Então, meu muito obrigado, fique ligado no canal para os próximos vídeos e até mais.